dia, meus amigos, clientes, parceiros de negócios. É a Oliveira do Virgílio Contabilidade, consultor fiscal, tributário e financeiro. E hoje, galera, vamos estar tratando de um assunto aí bem complicado, né? Um assunto aí que está tomando grandes repercussões no Brasil, nas redes sociais, né? Que o pessoal fala muito que os super ricos têm que ser taxados, as empresas têm que ser taxadas, os empresários têm que ser taxados, os empresários malvadões, né? E esse vídeo hoje vai ser tanto para os empresários, né, quanto para aqueles que bate palma para o governo, tá? Colocando aí o governo como se fosse a salvação da lavoura e tá te prejudicando. E eu vou usar até um termo aqui interessante, eu vou chamar de acéfalo. Esses que não conseguem entender o que está acontecendo, e quem vai pagar a conta é você, que vai no supermercado, que vai no material de construção, que vai numa autopeças, enfim, tá? Comprar uma roupa, comprar um móvel, um automóvel, cara, é tu que vai pagar a conta, acéfalo. Então hoje nós vamos estar tratando exatamente disso, ok? Mas antes, deixem lá o seu likezinho maroto para nós, né? Siga-nos nas redes sociais para que possamos levar a cada semana mais conteúdos a todos, e com esses vídeos simples, sem falar muito sobre leis, né? Às vezes a gente tem que falar mesmo, né? Mas deixando essa falatório sobre leis, né? A partir do momento que o cliente nos chama, aí nós vamos explicar para ele o que vai afetar diretamente o seu negócio. Então lembrando que o Virgílio Contabilidade está bem à frente, né, já está com essa conjuntura aí de tudo que vai estar acontecendo na reforma tributária, o que vai acontecer a partir de 2026. Então, galera, fiquem tranquilos que os clientes do Virgílio Contabilidade, eles já estão acima de qualquer suspeita por parte do fisco, por assim dizer. Siga, meus bons. Vamos lá, galera. Seguinte, então. Esse vídeo hoje vai para falar exatamente dessa taxação que tá vindo aí, tá? Que foi lá, vamos retroagir, vamos voltar. Em 1996, tá, existia essa lei, onde se era cobrado 10% sobre os dividendos. Tá, exemplo então, vamos colocar uma coisa bem simples aqui, como eu sempre falo, nossos vídeos são de forma simples, direta e objetiva. Vamos imaginar que o Israel tem uma empresa, distribui lucro para ele lá de, exemplo, 100 mil reais por mês, ok? Beleza? 100 mil reais, lucrinho lá. Hoje, o que vai acontecer a partir de... Hoje sim, né? A partir de janeiro de 2026, tá? Vamos pensar dessa forma. Colocar janeiro de 2026, tem as datas, distribuição, enfim, tá? Maneira simples para começar a entender. O que vai acontecer? A partir do momento que a empresa do Israel fizer uma distribuição de lucros, tá? Vamos colocar aí de 100 mil reais, então 10% ele vai acabar indo para o governo, ok? Então 10 mil reais. Pois é, ó, você está ganhando 100 mil, cara. Pô, 100 mil aí de lucro para você. Poxa, legal você pagar mais 10 mil para esses 10 mil ir para saúde. Ah, chora. Para saneamento básico, proteção ambiental, uia, não tem. É roubo atrás de roubo. Mas o que vai acontecer com essa distribuição de lucros aí? Então vamos começar a entender a vida do empresário, antes que vocês, acéfalos, falem besteira por aí. O empresário, quando ele monta uma empresa, ele assume todos os riscos. O governo não faz porcaria nenhuma. Entendeu? Porcaria nenhuma. Você monta a sua empresa, você pega o dinheiro que você, de repente, trabalhou a vida inteira como CLT, foi lá, juntou uma grana e foi lá e pum, abriu uma empresa. Vem no Virgílio Contabilidade, foi lá e abriu uma empresa para você do ramo que você quer tocar. Seja confecção, seja prestação de serviços, né? Seja aí autopeça, material de construção, mini mercado, supermercado, padaria, açougue, enfim. Você montou a empresa lá. O governo até agora não fez porcaria nenhuma, tá? A partir do momento que você fez as primeiras vendas com documento fiscal, o governo aparece como teu sócio majoritário cobrando imposto da parte dele que não injetou nada no teu negócio. Perfeito? Beleza. Então vamos lá. Aí você fez uma venda lá de 100 mil reais no mês, né? Tirou tudo com nota bonitinho. Vamos imaginar, tá? Imaginar que tá um Simples Nacional, que a sua alíquota inicial seja de 5%. Então você manda as documentações aqui para o Virgílio Contabilidade, ela faz a análise, faz a segregação ali. Tá 100 mil, 5%, mas segregou o produto que é alíquota zero, mas não faço atenção de diferimento na sua venda. Para enrolar a língua mesmo, tá? E aí você deu lá 4 mil reais de imposto, você vai e paga pro governo, que não fez nada, ele pegou 4 mil reais. Mas vamos entender agora um pouco a conjuntura do empresário. Você montou o negócio, correu o risco de ser roubado, furtado, assaltado e mais um monte de ado aí, né? Você correu o risco do seu colaborador, tá? Não tô falando dos colaboradores bons, tô falando aquele com falta de ética, que rouba uma carninha no caso do açougue, né? Coloca dentro da cueca e leva embora, igual aquele cara lá de Brasília, né? Dólar na cueca, né? Que faz parte do governo, né? Que, ó, ganha lá 60 mil por mês, esse cara aí.
Aí o cara foi lá e rouba. Você, empresário, assumiu todos esses riscos aí. Assumiu o risco de faltar energia, onde a companhia de força não comunicou você. A sua câmara fria pode correr o risco de queimar o motor à noite. Ou algum colaborador pode esquecer a porta da câmara fria aberta. E você perder lá todas as carnes que você tem. Um prejuízo tremendo, mas você já pagou o teu fornecedor, no final do mês vai ter que pagar lá as suas despesas fixas, variáveis, custo fixo, padrão, custo marginal, tá? Pagou o salário do pessoal, pagou tudo, não sobrou nada porque você perdeu a tua carne. Risco do empresário. Isso o governo não vê, isso os acéfalos que estão aplaudindo para o empresário pagar mais 10% aí, sobre a distribuição de lucro, eles falam ok, porque tem que isentar quem ganha até 5 mil reais. Perfeito. Então vamos dar sequência no nosso assunto aqui hoje para você entender o que vai acontecer, o bando de acéfalo, tá? Tô tocando na ferida mesmo, para você entender o que o empresário passa, o que nós empresários passamos, tá? Quando você faz a sua precificação do produto, tá? Pensando um pouco aí da reforma tributária, das novas regras sobre a tributação dos dividendos e tudo mais, tá? Qual é o cálculo que nós fazemos aqui? Nós calculamos os nossos impostos, nossas despesas, calculamos uma margem e repassamos para o cliente final pagar. Então você que vai no supermercado pegar lá um produto, pode ter certeza que aquele produto já estão calculados todos os impostos até atual. Presta atenção agora, Céfalo. Até atual. E aí esses tributos são repassados para o consumidor final pagar. Ok? Beleza. O governo vai no mercado, vai nas grandes mídias e coloca assim: nós vamos tributar os empresários em 10% sobre o dividendo. E as pessoas, os ricos têm que pagar imposto, babando lá debilóide. O que vai acontecer agora? Os empresários, sabendo disso, nós já fizemos a reunião com os nossos empresários, estamos fazendo ainda, né, que são vários, graças a Deus, e já estamos passando para ele que eles vão ter que repassar esse tributo, eles já sabem disso, não são burros, né? Igual os acéfalos, e vão repassar esse preço para quem pagar? Você, cara, que vai lá, ó, parabéns, está aplaudindo pro governo Lula, né? Vai lá fazer o quê? Repassar esse tributo. Então, resumidamente, se o empresário, de maneira bem simples aqui, tá? Ele calculou que as despesas fixas dele, despesas variáveis, não vamos entrar muito no mérito não separadamente, tá? Que as despesas dele, fixa, variável, padrão, custo fixo, até marginal que são roubos, alguma coisa assim, esteja lá em torno de, por exemplo, aí 30%. Legal? Ele vai colocar a margem de 30%? Não. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a margem de 30% e mais a liquidez, o lucro que ele quer para ele. Então ele vai colocar o quê? Mais 5%, um 35%, exemplo aqui, tá? Na verdade não é só 5, tem que ser 8, né? Para calcular a diferença da perca, soma a margem de lucro que ele vai ganhar. Isso aí na precificação eu ensino como fazer. Mas beleza. Então vamos imaginar que ele colocou 38% lá. Agora o governo vem e vai querer cobrar sobre esses 8% dele mais 10%. Porque é o lucro do cara. Ele assumiu todas as despesas que ele tinha, todos os riscos de montar uma empresa, todos os riscos que o empresário poderia correr, como a pessoa física CLT não tem. A pessoa física CLT é simplesmente ela acorda de manhã, o risco dela é trabalhar e perder o emprego. Esse é o único risco que ela tem. Beleza? Então a ética dela é cumprir aquilo com que ela foi combinada de trabalhar. Está no contrato de trabalho celebrado pela CLT. Perfeito? Só que o empresário tem vários riscos que ele assume. E isso, o pessoal parece que de esquerda, os acéfalos não entendem. Tá? Os direitos também tem uns também que são meio débil mental. Mas o que eu falo para vocês? O que vai acabar acontecendo agora? Os empresários vendo que o governo vai aumentar em 10%, você acha mesmo que ele vai pegar, vai manter a margem de lucro dele, porque também faz outros investimentos. Vai manter aquela margem dele para pagar mais 10% para o governo, sem aumentar o preço do produto, galera. Não, ele vai aumentar o preço. Então, se você estava pagando um valor X numa marca, num produto, pode colocar, anotar aí, ó. Anota aí. Você vai pagar os 10% para o empresário, seu burro. Será que vocês não estão entendendo que todas as vezes que se aumenta o tributo de uma empresa, o tributo do empresário é repassado para o consumidor final? Caramba! Será que vocês não entendem isso? É difícil, cara, de vocês entenderem que tem que torcer para o empresário se ferrar no Brasil. Imagina se todos os empresários ficassem de saco cheio com vocês e simplesmente fizessem assim, fechou as empresas, manda todo mundo embora, tchau. O que você vai fazer? Vai ter competência, vai ter capacidade de abrir uma empresa? Vai ter competência para bancar esse monte de tributo?
Porque você, quando dá o horário ali de ir embora, você vai embora para tua casa e dane-se o mundo. O empresário, às vezes, fica na empresa reclamando, criticando, mas tem que honrar os compromissos dele. Se não tem dinheiro no caixa, ele vai ao banco pagar taxa Selic altíssima para cobrir a porra da folha de pagamento, desculpa o palavrão, tá? Para cobrir tudo aquilo que nós vivemos no Brasil. Cobrir impostos. Mas sabe o que é isso, galera? Nós, empresários, somos malvadões, nós não prestamos. Mas nós é que estamos aqui acordando 3, 4 horas da manhã e dormir às vezes 10, 11 horas da noite, meia-noite. Porque meu falecido pai falava, né, que o boi só engorda às horas do dono. Então, galera, na sequência de 2 vídeos, tá? Esse primeiro foi um desabafo, utilizando aqui os empresários, o que eles estão passando de dificuldades, com mais tributo aí que vai aumentar e você vai pagar a conta, seu acéfalo, tá? Quando você vai lá no supermercado, você vai comprar uma roupa, você vai no shopping tomar um chopinho, comer alguma coisa, uma batatinha frita, o preço vai subir, tá? Então não reclama depois. Mas o importante é o empresário pagar mais 10% de tributo para isentar quem ganha 5 mil reais e manter os vagabundos ganhando lá Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Crack, droga, exatamente isso, tá? Energia elétrica que vai aumentar agora em janeiro, tá? Vai aumentar mais 6 a 8%, dependendo da região, onde nós que temos a energia aqui que pagamos, tá? Nós vamos ser obrigados a pagar, porque aqui não tem, na nossa empresa não tem gato, em casa não tem gato. Aí você vai nesse lugar, tem gato para todo lado, os caras roubam energia, vai ser dado energia para quem rouba e nós somos obrigados a pagar. Ah, Brasil, né, que dá, tem hora que dá nojo, mas enfim, esse é o nosso Brasil que nós estamos vivendo. Enfim, galera, surgiu como desabafo. O próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre alguns cálculos, né, a respeito disso que vai acontecer com o empresário, um pouco mais firme, tá? Direto ao objetivo. Então esse primeiro vídeo é para colocar para você que está torcendo para o empresário quebrar, você precisa do emprego. Ou então você cria vergonha na tua cara e vai lá e monte uma empresa e arque com todos os riscos que você tem como empresário e não como pessoa física. Porque no fundo, no final, você que vai pagar a conta, porque o empresário vai repassar para você. Ok? Então, galera, mete o dedo no like aí, tá? Você empresário que está nos seguindo, nos assistindo aí. Parabéns, você é um guerreiro, você é forte, você vai conseguir por mais um ano aí nesse bendito governo que estamos vivendo. Ok? Logo, logo, segundo vídeo aí, falando agora sobre cálculos, mas calma, vou tomar meu suco de maracujá aqui, tá? Porque realmente o que eu já percebi é que aí sim, aquele coitado daquele pobre que trabalha, que é CLT, mas que trabalha, que quer ter alguma coisa legal na vida, esse coitado vai pagar a conta desses outros que estão torcendo aí pro governo ferrar os empresários. Infelizmente, né? Essa é a nossa vida, ok? Abraço e até o próximo vídeo. Aliás, né? Até daqui a pouco.